Fala, meu caro aluno, voltamos com mais uma aula incrível e dessa vez, dando continuidade àquela série de aulas sobre o atendimento clínico, iremos falar sobre a documentação clínica. Já falamos sobre um documento super importante que é o SOP, onde nós vamos documentar a anamnese utilizando os critérios de informações subjetivas, objetivas, do plano e da avaliação terapêutica. Hoje nós vamos conhecer dois outros documentos clínicos que são extremamente importantes para a prática clínica. Começando pela importância da documentação clínica. Por que será que documentar um atendimento clínico é tão importante? Podemos levar em consideração três aspectos. O primeiro é a segurança do paciente. Ou seja, quando nós documentamos um atendimento clínico, isso serve para dar maior segurança ao paciente de que o procedimento ou a intervenção, de fato, ela foi realizada. Dessa forma, a documentação clínica no atendimento vai garantir a continuidade e a qualidade do cuidado, prevenindo o quê? Erros e permitindo o acompanhamento da evolução clínica. Caro aluno, se você fez um atendimento e não registrou, aquele atendimento, na prática, ele não existiu. Porque para que nós possamos resgatar aquele atendimento, as intervenções, as informações coletadas e toda a evolução do paciente, ela precisa estar registrada no prontuário do paciente. E isso é muito importante para dar segurança clínica ao paciente que nós estamos atendendo. Um outro aspecto extremamente importante é a comunicação interprofissional. Imaginem que a documentação do paciente não é sua como profissional. A documentação do paciente é do paciente, mas vários profissionais podem estar cuidando daquele paciente. Por isso, vários profissionais podem estar incluindo suas próprias informações dentro do prontuário do paciente. E como nós temos vários profissionais, cada um com sua expertise, com certeza nós precisamos de uma comunicação interprofissional. O que eu fiz como farmacêutico pode interessar muito ao médico que está fazendo o diagnóstico. Pode interessar muito ao nutricionista que está elaborando o plano nutricional do paciente. Essa comunicação, ela precisa ser otimizada e essa otimização acontece dentro da documentação do paciente. E um terceiro aspecto muito importante é que nós temos o aspecto legal. Se eu tomei uma decisão, se eu fiz um procedimento, se eu fiz uma intervenção, documentar vai lhe respaldar de que você tomou a decisão correta. A documentação vai lhe respaldar também que você fez ou não fez o que deveria ter sido feito. Isso vai proteger tanto o profissional como também vai proteger o paciente. Então vejam que são três importantes aspectos relacionados à documentação que mostram que a documentação, que documentar, que registrar, que fazer o procedimento ou uma intervenção, mas não registrar a memória daquilo que foi feito, faz com que a ação tomada muitas vezes não tenha importância nenhuma. E quais são os tipos de documentos clínicos que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos enfatizar três documentos, mas nós vamos abordar nessa aula dois, porque um já foi falado. E o primeiro que nós vamos abordar vai ser o encaminhamento farmacêutico, que na prática é uma comunicação formal entre o farmacêutico e outros profissionais da saúde, que vai apresentar para esses profissionais os problemas que foram identificados pelo farmacêutico e vai, claro, sugerir quais são as intervenções necessárias para resolver aqueles problemas identificados. O segundo documento é o quadro resumo de medicamentos, que é uma ferramenta que tem um papel educativo para o paciente. E aí nós já temos uma diferença gigante entre esses dois documentos. Um deles é focada no profissional e o outro é focada no paciente.
O quadro resumo ele vai organizar visualmente as informações sobre os medicamentos e vai facilitar a adesão ao tratamento. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E o terceiro documento é um que nós já falamos, que é o plano de cuidado, que é um documento interno, vai registrar a avaliação, o planejamento e o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente ao longo do tempo. O plano está incluído dentro de uma técnica chamada de SOP. Subjetivo, objetivo, avaliação e o planejamento ou o plano terapêutico propriamente dito. A gente já falou isso em aulas passadas, na nossa segunda aula. Hoje nós vamos focar em encaminhamento farmacêutico e também no quadro resumo de medicamentos. E como nós vamos falar de documentos que precisam ser escritos, nós precisamos inicialmente abordar as boas práticas da escrita clínica. O que é que deve ter nesses documentos e como deve ser a abordagem para melhor comunicação entre os profissionais. Esses documentos, eles precisam ter inicialmente clareza, ou seja, uma comunicação direta, uma comunicação sem ambiguidades. Você imagine, caro aluno, que você está escrevendo um documento para um outro profissional e o outro profissional, ao ler, fica numa dúvida interpretativa se o que você quis dizer foi isso ou se o que você quis dizer foi aquilo. Isso jamais vai poder acontecer. Precisamos ter um documento onde a escrita seja absolutamente clara. Frases bem estruturadas para transmitirem exatamente o que se pretende fazer, principalmente quando nós falamos de intervenção. Qual é a nossa sugestão de intervenção? Se não ficar claro, como é que o outro profissional vai conseguir fazer ou implementar aquela intervenção? O segundo princípio é a objetividade, ou seja, foco em dados concretos. Se nós temos fatos do paciente, nós temos fatos do tratamento, se nós temos fatos e dados concretos relacionados ao problema identificado, por que nós vamos fazer floreios em torno daquilo que não vão levar a nada? Nós precisamos focar e ter objetividade, ou seja, um texto objetivo, um texto sintético, para evitar interpretações pessoais e manter, claro, a precisão técnica. Esse é o objetivo da documentação clínica. E o terceiro princípio é a coerência, ou seja, a gente precisa organização lógica das informações, a gente precisa conexão clara entre os elementos e um alinhamento ao objetivo principal. Se a gente identificou um problema e esse problema é uma causa, a gente precisa ter uma conexão lógica para dizer que aquela causa vai ter uma consequência. Se não houver uma lógica entre isso, ou seja, aquilo até pode ser causa e consequência, mas que não vai ter repercussão nenhuma no desfecho daquele problema. Não vai ter repercussão nenhuma do ponto de vista clínico, não vai ter repercussão nenhuma do ponto de vista do tratamento do paciente. Então, o texto ele precisa ter coerência. Tudo aquilo que nós falarmos como causa precisa implicar nas consequências para uma tomada de decisão. Então, o texto clínico ele precisa ter clareza, precisa ter objetividade e também precisa ter coerência. E para que nós possamos construir um texto com essas três características, a gente tem que imaginar que esse raciocínio clínico precisa estar por trás dessa escrita. Qual é a técnica que nós vamos utilizar para escrever o texto clínico? Primeiro, a gente precisa, claro, coletar dados. Esses dados vão ser obtidos do paciente, dos medicamentos e das condições clínicas. Nós já falamos em aula passada, especificamente na aula de anamnese, como coletar informações do paciente. E essa é a primeira etapa da documentação clínica. Quando a gente coleta essas informações, elas vão nos subsidiar para uma análise crítica, uma avaliação sistemática dos dados coletados, identificando o quê? Os problemas reais. O que é que está acontecendo
naquele momento. Mas alguns problemas não estão acontecendo ainda. Eles são problemas potenciais relacionados à farmacoterapia. Então, quando nós coletamos os dados, que é a primeira etapa do raciocínio clínico, a gente vai com aqueles dados analisar em cima deles. Que problemas nós temos ali? Será que é um problema de dose? Será que é um problema de reação adversa? Será que é um problema de posologia? Será que é um problema de adesão terapêutica? Vou analisar esses dados para poder encontrar os problemas. Então, vou formular as hipóteses, vou desenvolver as possíveis explicações para os problemas identificados na etapa anterior. Então, depois que eu coletei os dados, depois que eu analisei, que eu identifiquei os problemas, eu preciso explicar. Qual a relação lógica? Lembra daquele terceiro elemento que a gente tem da escrita científica? Que as coisas terem conexões lógicas, eu preciso explicar logicamente o que é que significa os problemas identificados. Mas só explicar logicamente os problemas identificados não significa muita coisa. Eu preciso propor soluções para esses problemas identificados. Então, na terceira etapa da formulação das hipóteses, eu preciso propor explicações e soluções para os problemas identificados. A nossa quarta etapa é a documentação estruturada. Então vejam que muita coisa vem antes de eu começar a escrever. Coleta de informações, análise crítica e formulação de hipóteses. Só a partir daí eu vou estruturar a documentação. Eu vou organizar de forma lógica e profissional todas as informações e todas as conclusões em um documento clínico para que um outro profissional possa ler. E o nosso primeiro documento clínico que vai ser abordado nessa aula de hoje vai ser o encaminhamento farmacêutico. Só que antes da gente entrar no encaminhamento farmacêutico, na estruturação, a gente precisa entender o que é esse encaminhamento farmacêutico. Em termos gerais, nós podemos dizer que é uma comunicação formal, uma comunicação escrita do farmacêutico para outro profissional da saúde. Então, quando o farmacêutico precisa conversar com outro profissional, a comunicação formal se chama encaminhamento farmacêutico e ela é necessariamente uma comunicação escrita. E para que serve esse encaminhamento farmacêutico? Ele serve para solicitar uma avaliação ou uma tomada de decisão sobre um paciente com alguns dos objetivos mais variados possíveis. Afinal de contas, pense que o farmacêutico está acompanhando um paciente e, ao acompanhar esse paciente, vários problemas podem ser identificados, várias intervenções podem ser solicitadas e todas essas intervenções vão estar dentro de um encaminhamento farmacêutico. Os objetivos principais são sugerir intervenções que requerem a participação de um outro profissional. Então imagine que o problema identificado seja algo muito complexo que envolve a participação de vários profissionais. Então nesse encaminhamento pode haver a sugestão da participação do fisioterapeuta, de um enfermeiro, de um nutricionista e assim por diante. Um outro objetivo é solicitar ajustes. Ajustes de quê? Ajustes de dose ou ajustes relacionados à substituição de medicamentos. Imaginemos que o paciente precisa ajustar a dose porque tem alguma disfunção hepático-renal, por exemplo. Imaginemos que um paciente precisa ajustar a dose ou substituir um medicamento porque tem algum problema gástrico, por exemplo. Todos esses são motivos que podem ser identificados durante o atendimento farmacêutico e o farmacêutico vai solicitar, através do encaminhamento, a possibilidade de ajustar a dose ou até de substituir o tratamento. Um outro objetivo também do encaminhamento é requisitar exames complementares para monitoramento. Muitos medicamentos, eles podem trazer alterações das funções hepática, renal ou até mesmo agressões e lesões, como por exemplo no tecido muscular. E a gente precisa monitorar se aquele tratamento ele está sendo
tóxico ou não. E a gente vai monitorar através de parâmetros laboratoriais. A gente pode pedir, por exemplo, um painel para monitorar a função hepática, um painel para monitorar a função renal, um painel para monitorar a função cardíaca, por exemplo. E esses exames vão ser extremamente importantes para que a gente possa fazer o ajuste fino. A dose precisa ser ajustada, o tratamento precisa ser substituído, o tratamento está sendo mais agressivo do que benéfico para o paciente. Tudo isso vem a partir dos resultados laboratoriais. O encaminhamento também serve para alertar o profissional sobre algum PRM, algum problema relacionado a medicamento que foi identificado. Por exemplo, se existe alguma interação medicamentosa. Então, às vezes, uma prescrição de um paciente polifarmácia, onde tem vários tratamentos, existem algumas interações não identificadas e que o farmacêutico pode ter identificado. E é no encaminhamento onde o farmacêutico vai alertar o profissional sobre aquela interação e, consequentemente, providências a serem tomadas acerca disso. E é também no encaminhamento farmacêutico que vai haver uma formalização da comunicação interprofissional. É ali onde muitas coisas vão ser tratadas não apenas por um profissional, mas por vários profissionais, cada um na sua área de expertise. Bem, agora conhecendo os objetivos do encaminhamento farmacêutico, a gente precisa entender a sua estrutura. E vamos começar pelos elementos de identificação. O que é que o encaminhamento farmacêutico tem que possa identificar tanto quem está enviando quanto o paciente, como para quem é enviado também. Então, nós temos um cabeçalho. Nesse cabeçalho, claro, nós vamos ter identificação da instituição, o nome e o logotipo, também identificação do serviço farmacêutico, o nome completo e o contato do próprio farmacêutico e o número do registro profissional. É no cabeçalho que a gente observa quem está enviando aquele encaminhamento. O segundo item é a identificação do paciente, ou seja, o nome completo do paciente, a data de nascimento, o número do prontuário, o número do registro e as informações de contato, claro, quando aplicável. O terceiro elemento de identificação do encaminhamento é a identificação do destinatário, é o nome do profissional, é a especialidade dele e, claro, o setor ou departamento onde aquele profissional se encontra. E, finalmente, o quarto elemento é o registro temporal. Qual a data de emissão do documento e qual a data da consulta ou do atendimento farmacêutico. Com esses quatro elementos, a gente consegue identificar de forma precisa e a gente consegue também fazer a rastreabilidade daquele encaminhamento entre os setores, o setor emitente e o setor receptor. Depois da identificação, a gente precisa agora estruturar o corpo daquele encaminhamento. E no corpo nós temos duas partes que são bem importantes. Uma delas é um breve resumo do propósito do encaminhamento, uma frase bem objetiva, claro, como se fosse o assunto daquele encaminhamento. Por exemplo, avaliação de possível interação medicamentosa ou solicitação de ajuste de dose por insuficiência renal. Claramente, quem vai receber aquele encaminhamento vai saber do que se trata, é o assunto do encaminhamento. Na sequência, nós precisamos ter informações sucintas e objetivas sobre as condições de saúde do paciente que justifiquem aquele contato. Medicamentos em uso, qual a dose, qual a posologia, qual o tempo, se tiver resultados de exames laboratoriais pertinentes e também os relatos do paciente relacionados ao problema. Tudo isso vai contextualizar. Então vejam que no corpo nós temos o assunto de que se trata aquele encaminhamento, nós temos uma contextualização para que quem vai receber o encaminhamento possa entender de onde partiu, qual a origem da identificação dos problemas e a necessidade daquele encaminhamento. Na sequência, depois que nós escrevemos o corpo daquele encaminhamento, nós precisamos agora do núcleo da comunicação, ou seja, a parte principal daquele encaminhamento. E o núcleo ele é composto de duas partes. Primeiro, a análise farmacêutica, lembram-se daquelas etapas. Vamos coletar informações para que aquelas informações sejam analisadas. E essa análise faz parte do núcleo principal do encaminhamento. O que é que pode apresentar nessa análise farmacêutica?
nós podemos apresentar os problemas relacionados aos medicamentos, a fundamentação teórica, as evidências científicas, qual o impacto real ou o impacto potencial para o paciente daquilo que foi identificado e a correlação entre o problema e os dados clínicos. Lembram das conexões, da coesão, da coerência entre o que a gente está apresentando como causa e consequência? Vai aparecer aqui na análise farmacêutica. Então, depois que o farmacêutico analisa o problema, ele vai precisar propor intervenção. E essa proposta de intervenção pode incluir ajuste de dose ou posologia, pode incluir substituição do medicamento, pode incluir uma solicitação de um exame laboratorial, pode incluir uma suspensão temporária ou definitiva de um medicamento e pode também incluir estratégias de monitoramento. Então veja, caro aluno, que depois que o farmacêutico analisa toda a contextualização e o problema, ele precisa propor intervenções. Dentro do encaminhamento farmacêutico, nós temos todos esses elementos: a identificação, o assunto, o corpo, onde nós vamos contextualizar a situação, e depois o núcleo, propriamente dito, onde nós teremos a análise e depois nós teremos as intervenções. No encaminhamento, nós precisamos nos preocupar com a linguagem, porque nós temos uma comunicação entre profissionais de saúde, ou seja, a linguagem vai ser uma linguagem técnica. Vamos imaginar uma linguagem comum. Acho que o remédio está fazendo mal. Nós temos algo muito genérico aí. Primeiro, remédio é qualquer coisa. Segundo, que fazendo mal é muito relativo. O que é que significa fazer mal do ponto de vista da especificidade? Outro exemplo, o paciente disse que está enjoado. Como assim? Ele disse com que grau de especificidade? Então vejam que essa linguagem comum, linguagem que talvez a gente precise tratar com o paciente para facilitar a comunicação, mas com o profissional da saúde, no encaminhamento, a linguagem ela precisa ser técnica. Por exemplo, suspeita-se de reação adversa ao medicamento X, caracterizada por... E a gente vai trazer as características técnicas daquela reação. Ou o paciente refere náuseas e vômitos pós-prandiais após a administração do medicamento. Então, no encaminhamento, a linguagem ela precisa ser técnica, diferente do quadro resumo, como nós veremos adiante, que a linguagem ela precisa ser mais coloquial, a gente vai estar falando com o paciente. E para finalizarmos essa primeira parte da aula, onde a gente está falando sobre encaminhamento, vamos para um exemplo prático. O cenário clínico é o seguinte: paciente masculino, 72 anos, com diagnóstico de hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, insuficiência renal crônica, o clearance de creatinina estimada de 28 ml por minuto, ou seja, a gente tem um dado objetivo. Durante a consulta farmacêutica, identificou-se que o paciente utiliza metformina, 850 mg, 2 vezes ao dia, durante 5 anos. Então, nós temos essa contextualização. Vamos fazer um encaminhamento, iniciando aí pela identificação, cabeçalho. Então, nós temos farmacêutico clínico João Silva, CRF tal, para o Dr. Carlos Mendes, da Medicina Interna, o paciente Antônio Ferreira, de 72 anos, o número do prontuário e a data de hoje. Identificamos o encaminhamento, a próxima etapa é escrever o assunto, ou seja, o motivo do contato. É uma solicitação de avaliação para ajuste de dose da metformina. O paciente ele tem como característica insuficiência renal crônica. Claramente, Dr. Carlos, quando receber essa solicitação, ele já vai saber do que se trata. Aí ele vai ler ali o corpo. No corpo vai ter o contexto. É um paciente em acompanhamento por hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, insuficiência renal crônica. O último exame da função renal foi no dia 8 de 2025. Ele demonstra clearance de creatinina estimada de 28 ml por minuto. Atualmente em uso da metformina, 850 mg via oral 2 vezes ao dia. Essa metformina foi prescrita há 5 anos e o paciente refere episódios recentes de desconforto gastrointestinal e também de fadiga. Esse é o contexto identificado pelo farmacêutico que sugeriu aí um ajuste de dose da metformina. Ele identificou um PRM relacionando o medicamento, a condição clínica do paciente e os exames laboratoriais que o paciente fez recentemente. Na sequência do encaminhamento, a gente precisa fazer análise.
Análise farmacêutica. A metformina é excretada primariamente pelos rins, sem sofrer metabolização hepática significativa. Em pacientes com a função renal comprometida, clearance de creatinina menor do que 30 ml por minuto, ocorre redução da eliminação do fármaco. Então vejam que na análise o farmacêutico já traz elementos importantes. Primeiro ele diz que a metformina é excretada pelos rins, primariamente pelos rins. Se o paciente tem uma disfunção renal, se o paciente tem uma insuficiência renal, a excreção da metformina vai ser prejudicada. Principalmente quando nós temos um clearance de creatinina menor do que 30. Ou seja, nós temos aí um ponto de corte. E aí na continuação da análise ele diz o seguinte: dessa forma, aumenta o risco de acúmulo do medicamento, de toxicidade, principalmente relacionada à acidose lática. Diz ainda que a bula do medicamento e também as diretrizes clínicas recomendam ajuste da dose quando o clearance for menor do que 45 ml por minuto. E o clearance do paciente era muito menor do que 45. Então, na análise, o farmacêutico já traz documentos oficiais, como as diretrizes, que recomendam ajuste de dose. Ou seja, nós trazemos elementos suficientes que embasam a necessidade de alterar a dose da metformina desse paciente. E continua dizendo o seguinte, que as diretrizes elas contraindicam o uso da metformina quando o clearance de creatinina for menor do que 30 ml por minuto, devido ao aumento significativo do risco de acidose lática, condição potencialmente fatal. Então, quando o farmacêutico diz que as diretrizes contraindicam, isso dá um peso muito forte para dizer que se houver um clearance de creatinina menor do que 30, há necessidade de alterar o medicamento, há necessidade de substituição da terapêutica. E aí o próximo elemento é o quê? É a intervenção. Considerando que o clearance de creatinina atual do paciente é de 28 ml por minuto e os sintomas relatados, porque o paciente estava relatando alguns sintomas também, isso precisa ser levado em consideração. Sugere-se avaliar a possibilidade de substituição da metformina por outro agente hipoglicemiante com menor risco em insuficiência renal, como por exemplo os inibidores de DPP-4, como a linagliptina, ou até análogos de GLP-1. Isso foi a recomendação primária, substituição. Mas vejam que nós não podemos focar em uma única sugestão. Caso haja necessidade ou se opte na manutenção da metformina, recomenda-se redução significativa da dose, máximo de 500 mg por dia, mas com monitoramento intensivo da função renal e também dos sinais precoces de acidose lática. Então, nós não fechamos na substituição como única alternativa. Se por acaso houver necessidade de manter a metformina, que a dose seja reduzida drasticamente, que mantenha-se o monitoramento do paciente, sinais clínicos e também sinais de deterioração da função renal, para que a substituição aconteça se houver progressão da acidose lática. E, finalmente, o farmacêutico vai assinar e vai enviar esse encaminhamento. Então, essa é a estrutura básica do encaminhamento do farmacêutico que ele vai fazer para outro profissional da saúde. O próximo documento que nós vamos ver é o quadro resumo de medicamentos. E precisamos primeiro definir o que é um quadro resumo de medicamentos. O quadro resumo é um documento que ele é visual. Ele é um documento para o paciente. É um documento muito simplificado e é criado pelo farmacêutico com o objetivo de organizar de forma clara as informações sobre os medicamentos de um paciente e que apresenta as seguintes características. O objetivo do quadro resumo é facilitar a vida do paciente, para que ele possa se organizar dentro de um mundo que excede muitos medicamentos. As características do quadro resumo é a seguinte: o formato dele é sempre visual e de fácil compreensão. A linguagem ela é adaptada ao entendimento do paciente. Ao contrário do encaminhamento da linguagem, ela precisa ser formal, ela precisa ser técnica. No quadro resumo, a linguagem ela precisa ser adaptada. Precisa ter informações essenciais sobre cada medicamento.
precisa ter uma organização temporal, principalmente relacionada aos horários de administração, e precisa ter uma personalização conforme necessidades específicas. E esse é um documento que é muito personalizado. A gente vai ver diversos layouts diferentes do quadro resumo. Quais são os objetivos do quadro resumo, então? A gente vai definir isso, a gente vai resumir esses objetivos em 5 categorias. A primeira delas é uma função educativa, ou seja, o quadro resumo ela serve para ajudar o paciente e também os seus cuidadores a entenderem claramente o tratamento medicamentoso, promovendo conhecimento sobre cada medicamento e sua finalidade. Quando a gente organiza o quadro resumo, a gente está organizando também a possibilidade do paciente e dos cuidadores entenderem quais medicamentos são tomados pela manhã, quais medicamentos são tomados à tarde, quais medicamentos são tomados em horários diferentes, quais medicamentos podem ser tomados juntos. Tudo isso é uma função educativa. Um outro objetivo é dar maior segurança para o paciente, minimizando o quê? Os riscos associados a erros de medicação. Se o paciente precisa tomar um medicamento antes de uma alimentação, ou seja, em jejum, está lá no quadro resumo o horário que ele precisa tomar o medicamento. Se o paciente precisa tomar um medicamento no horário de deitar à noite, porque aquele medicamento pode causar sono, vai estar lá no quadro resumo o horário da noite para tomar aquele medicamento. Se o paciente precisa tomar 2 medicamentos em horários diferentes, porque eles interagem, essa interação pode ser perigosa, vai estar lá no quadro resumo que aqueles medicamentos precisam ser tomados em horários diferentes. Tudo isso vai minimizar os riscos, principalmente em pacientes polimedicados ou pacientes com baixo conhecimento também. Um outro objetivo também do quadro resumo é uma função assistencial. É servir como um guia de consulta rápida. Eu não me lembro, eu não preciso depender da minha memória. Eu vou lá no quadro resumo e tiro minha dúvida. Qual é o horário correto da administração dos medicamentos? Então, isso facilita muito e tem uma função assistencial incrível. Um outro objetivo também do quadro resumo é promover a adesão, reduzindo erros de dosagem, reduzindo erros de horários. Eu esqueci, vou tomar em outro horário. Eu não me lembrei qual era a dose, tomei essa dose. Aumentando assim a taxa de adesão aos tratamentos e, consequentemente, a efetividade desses tratamentos. Quando eu olho para um quadro resumo e a única energia que eu preciso dar é de executar o que está ali, isso facilita muito os tratamentos para o paciente. E o quinto objetivo é a autonomia do paciente, empoderando o paciente para gerenciar seu próprio tratamento. Se eu tenho um quadro resumo, muitas vezes é isso que eu precisava para ir lá, identificar o que eu preciso tomar, a hora que eu preciso tomar e simplesmente fazer a minha administração. Essa autonomia vai reduzir a dependência e vai promover o autocuidado responsável pelo paciente. Agora, como é estruturado o quadro resumo? O quadro resumo ele tem algumas partes. Uma das partes importantes é a própria identificação, onde nós vamos observar o nome do paciente, a data de criação do documento, o nome do farmacêutico responsável para que ele possa entrar em contato caso tenha alguma dúvida. Além da identificação, no quadro resumo nós temos a própria tabela. O quadro resumo é uma tabela e nessa tabela nós temos as linhas para cada medicamento e as colunas para as informações dos medicamentos. A outra parte da estrutura do quadro resumo é o próprio medicamento em si, onde nós vamos ter os nomes, a indicação, a dose, a forma farmacêutica, os horários, além de algumas instruções. E finalizando a estrutura do quadro resumo, nós temos os elementos visuais. Muitas vezes é o que diferencia um quadro resumo de um outro, é exatamente os elementos visuais. São ícones, são cores, são outros recursos visuais que vão facilitar a identificação tanto dos medicamentos como de horários também. Esses elementos visuais, eles trazem um extra para o quadro resumo para ser mais didático, para ser mais educativo, para facilitar o uso desse quadro resumo e dificultar os erros de medicação. O quadro resumo é um documento para o paciente. Por isso, a linguagem precisa ser adaptada para o paciente. Por exemplo,
Quando nós falamos hipertensão arterial sistêmica, no quadro resumo isso pode ser traduzido como pressão alta. Você pode colocar como, por exemplo, uma orientação: este remédio é para controlar a pressão alta. É mais fácil para o paciente entender nessa linguagem. Ou, por exemplo, se você tem glibenclamida, o nome de um princípio ativo para reduzir a glicose. Você pode dizer o remédio para diabetes. Você pode incluir, inclusive, o nome comercial, porque às vezes o nome comercial é mais familiar para o paciente do que o nome do princípio ativo. Por exemplo, tome esse remédio da diabetes. Botei aqui o nome de marca, Daonil, antes do café da manhã. Muitas vezes isso facilita a comunicação e a linguagem com o paciente. Um outro exemplo é, no lugar de dislipidemia, utilizar colesterol alto. Este medicamento ajuda a baixar o seu colesterol. Ou a administração em jejum, por tomar com o estômago vazio. O paciente vai entender mais facilmente. Tome esse medicamento 30 minutos antes de comer do que tome em jejum, muitas vezes fica mais fácil. E efeitos adversos, possíveis reações ou desconfortos, se sentir enjoo ou dor de cabeça ao tomar este remédio, avise-nos para que nós possamos tomar uma providência. Então, tudo isso é uma linguagem mais adaptada para o paciente. E para finalizarmos a aula de hoje, uns exemplos de layouts de quadro resumo. Nós temos um layout que talvez seja o mais tradicional, talvez o mais conhecido, que a gente coloca aqui manhã um sol, aí à tarde um sol se pondo, à noite aqui uma lua. Esse modelo aqui de sol e lua e refeições é para indicar os horários de administração do medicamento. Então o paciente vai saber que pela manhã nós temos esses medicamentos aqui, à tarde são esses outros e à noite esses outros medicamentos. Ideal para pacientes com baixa escolaridade ou com dificuldades de leitura. Um outro layout de quadro resumo é o modelo com código de cores. Vejam aqui, nós temos amlodipino, sempre azul, metformina, sempre verde, atorvastatina, sempre amarelo. Dessa forma, o paciente consegue bater o olho, identificar rapidamente quais são os horários da metformina, quais são os horários da atorvastatina, quais são os horários do amlodipino, porque a cor é específica para aquele medicamento. Ou seja, com cada medicamento tendo uma cor, ela vai ser especialmente útil para pacientes que são polimedicados e para idosos. Muitos medicamentos, você rapidamente, pelas cores, consegue identificar os horários daqueles medicamentos especificamente. E um terceiro layout é o modelo com calendário semanal. Organiza os medicamentos por dias da semana, com caixa para marcar quando tomado. Então, imagine que o paciente está tomando um medicamento e é segunda-feira e ele faz o seguinte: segunda-feira, tomei esse, tomei esse, tomei esse, tomei esse. Esse aqui eu não marquei, significa que eu não tomei. Marcar os medicamentos tomados do dia muitas vezes ajuda o paciente a não esquecer de tomar nenhum medicamento. É excelente para pacientes com tratamentos complexos ou com esquemas que são muito variáveis. Lembrando sempre que a escolha do layout ele deve considerar as características e as preferências do paciente, as dificuldades que ele tem, as limitações físicas e cognitivas, a complexidade do regime terapêutico e, claro, o farmacêutico ele deve personalizar o modelo para maximizar a efetividade. E olha só, caro aluno, espero que você tenha gostado muito dessa aula. Essa é a nossa quarta e última aula dessa série que eu falo sobre o atendimento farmacêutico, sobre o atendimento aos pacientes, o acompanhamento farmacoterapêutico. Qualquer dúvidas ou sugestões, coloque aqui nos comentários e até a próxima aula.